Abra sua Bíblia no nome mais difícil dos livros para ler na Bíblia. Qual é? Apocalipse é difícil, Léo? Qual é o nome que você tem dificuldade de ler? Oséias é difícil? Deuteronômio, aí, abra aí no Deuteronômio. Abacuque eu gosto, eu acho diferente, mas é fácil. Abacuque. Agora, Deuteronômio, vai lá, abra sua Bíblia, em nome de Jesus, no 5º livro da Bíblia, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando você for encontrando aí, abra no capítulo de número 28, amém? Quando você for achando, se coloque de pé, que eu quero ler junto com vocês, em nome de Jesus. Teve gente que falou assim, o mais difícil, Jó. Eu falei, misericórdia. Se não conseguir ler Jó, tá... Deuteronômio 28. Amém? Vou esperar todos acharem. Todos acharam? Tem alguém procurando? Tem eu? Não, gente. 5º livro, 28. Diz assim, é uma leitura um pouquinho mais extensa, mas eu preciso ler toda do versículo 1 até o 14, que diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade, e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva e a terra para o seu tempo, e para abençoar todas as obras das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para o guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para o servires. Amém? Curve sua cabeça, Abba, eu quero te agradecer, porque mais uma vez estamos aqui. Eu peço agora a tua direção, eu peço agora, Senhor, a capacidade do teu Espírito Santo, que eu possa me esvaziar de mim e me encher de ti. Eu só irei até onde o Senhor permitir, eu só vou até onde o Senhor deixar que eu vá. Não vou além do que o Senhor tem para nos falar hoje. Ensina a tua igreja, exorta, fala, ama, consola, faz aquilo que o Senhor tem de fazer por nós, em nome de Jesus. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém e amém. Podemos assentar. Está falhando, né, Carol? Um pouco. Som. Amém? Marquinhos, vê um pouquinho de água para mim, por favor.
Irmãos, vocês observaram o que eu acabei de ler? Vocês ficaram atentos àquilo que Deus está prometendo a um povo? Vocês viram o que Deus está falando para aquela nação que é uma nação a ser construída? Eu acabei de ler aqui voltando um pouquinho lá em Êxodo, e lá em Êxodo está falando que esse povo ele tinha umas atitudes às vezes excepcionais, tinha umas atitudes às vezes fora de série, mas também eles davam umas rameladas. Eles faziam as coisas às vezes que não tinha nada a ver. Eles vacilavam muitas das vezes. E o que eu quero dizer hoje aqui, obedecer é melhor do que perecer. Obedecer é melhor do que perecer. Infelizmente, há pessoas que mais perecem, por quê? Porque não obedecem. É uma regra muito simples. E essa mensagem poderia para quem está começando na fé, porque, vamos ser sinceros, a gente desde que começa a ir para a igreja, a gente ouve sobre obediência. Desde que a gente começa a dar os primeiros passos na igreja, a gente, teoricamente, já é introduzido em nós a questão da obediência. Que obedecer a Deus é necessário. Que obedecer os mandamentos de Deus é necessário. E antes da gente aprofundar esse tema, eu queria falar aqui, 3 necessidades de obediência: a quem obedecemos, o que obedecemos e por que obedecemos. São coisas essenciais para entender. Por que eu obedeço minha mãe? Porque ela é minha mãe. Ela tem autoridade sobre mim, ela me gerou, ela cuidou de mim, ela me amamentou, eu cresci, ela me investiu, ela me deu tudo que era necessário, e eu a obedeço. Às vezes não, né, mãe? Mas na maioria das vezes sim. Ela estava lembrando de algo que eu acho que eu já contei aqui, só para vocês entenderem às vezes o que é desobedecer. E tem coisa que fica marcado na memória. Meu irmão, eu tive um irmão que morreu muito jovem, de 18 anos, morreu afogado. Eu perguntei, mãe, ele sabia nadar? A mãe falou, não. Eu falei, o que ele foi fazer no rio? E o engraçado é que ele tinha um histórico de que ele não desobedecia a mãe. A mãe falava que era um dos filhos assim, que fora de série. Mas foi nadar no rio, não sabia nadar, infelizmente morreu afogado. Com alguns dias depois, minha mãe ficou muito mal, muito, lógico, mãe, pai nenhum nasceu para enterrar os seus filhos, gente, não é a ordem natural da coisa. Passou alguns dias, eu tinha um vizinho da minha casa, que o pai dele era pescador, o seu Chico, carinhosamente chamado Chico Bilina. E o seu Chico vivia pescando, e um dia ele foi pescar, e ele tinha um filho que tem praticamente a mesma idade do que eu, o Edinaldo. Eu não lembro de ter ido, mas eu lembro da surra. Da surra eu lembro. E o Edinaldo falou assim, meu pai está lá na lagoa, vamos lá? E eu fui. Minha mãe ficou desesperada. Eu desobedeci. Eu fui, eu não pedi. Cara, e sabe por que eu não morri também? Porque a mãe disse, quando eu cheguei lá, tinha o senhor pescando, ele disse assim, meninos, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, não, a gente vai pegar uns peixes aí. Diz que o senhorzinho deu uns peixinhos para a gente, e a gente foi embora. Eu lembro que minha mãe bateu de mangueira, cara. Está aqui ela vai lembrar. E ela tinha força nessa época, agora não. Mas na época, ela me bateu, e aquela surra me ensinou algo.
Aquela surra me levou a entender que eu poderia ter morrido, que eu poderia ter perdido minha vida também. Pergunta se eu fui de novo. Fui nada, rapaz. Lembro até hoje, parece que está a marca ainda dos vergão, quando eu passo assim, da mangueirada que ela deu. Foi aquela surra. Só que esse povo aqui, ele também apanhou muito na vida. Ele também, por muitas vezes, sofreu muito. Mas parece que as surras que a vida deu nesse povo, parece que não adiantava. Obedecer é melhor do que perecer, porque se a gente não obedece, a tendência é a gente perecer lá na frente. Não tem outra. Toda vez que você vê aqui Deus ele falando, Deus dizendo que vai abençoar, Ele coloca uma condição. Ele coloca uma condição. E qual é a condição? Para que eles pudessem ter aquilo que Deus estava prometendo. Se vocês me obedecerem. Obedecer não é tão simples assim. Não é? Quem acha que é fácil obedecer ordens? Tem alguém aqui que acha, vai ali, você vai. Faz tal coisa, você faz. Não sei o quê. Criança, já viu criança teimosa, por exemplo? Né? Já viu criança que quando está na frente do computador, está na frente de uma série que gosta, está assistindo alguma coisa, a mãe fala assim, filho, vai em tal lugar. Aí ele, quando terminar aqui eu vou. Quando eu zerar de fase eu vou. Quando eu vou. Quando eu vou. E às vezes a gente acha que com Deus a gente vai negociar dessa forma. A gente acha que com Deus as coisas são negociáveis a esse ponto. E eu falei aqui, 3 necessidades de obediência. A quem obedecemos? A Deus. O que obedecemos? Seus estatutos. Por que obedecemos? Porque seremos abençoados. É a regra. É a regra. E eu estou vivendo um tempo que eu me preocupo. Por quê? Porque parece que obedecer a Deus virou algo opcional. Virou algo que não tem muita importância. E a gente vive em pleno século 21, modernidade, coisas acontecendo rapidamente, coisas evoluindo de uma maneira totalmente acelerada, mas tem coisas inegociáveis nesse livro, irmão. Tem coisas que a modernidade vai chegar. Talvez um dia as pessoas estejam aqui, tenha robôs aqui ou ali na porta para guardar esse templo. Talvez chegue um tempo assim. Mas as pessoas que foram formadas por Deus, essas têm que viver os padrões estabelecidos por Deus. Isso é inegociável. Vocês duvidam que aconteça isso? Para que o Marquinhos e o Silvio não fiquem ali, chegue um tempo que, vamos comprar 2 robôs de segurança, vai ficar ali, eles vão ficar lá na porta. Vocês duvidam disso? Está acelerado, irmão. A Bíblia diz lá em Daniel, vai se multiplicar o conhecimento, Daniel. O conhecimento vai ser tanto. E lá em Daniel fala que os carros teriam nos seus olhos como chamas de fogo. Vocês sabiam disso? Só que carro era naquele tempo? Cavalos, não era? Eles andavam em cavalos. Os carros eram carros e cavalos assim. Hoje, do que a gente fala para ir em tal lugar? Quando eu vim do Piauí, não vim de Pau de Arara, tá? Mas vim de clandestino. E eu sei o que é sofrer numa viagem, irmão. Hoje, se falar para mim, vai no Piauí, eu falo,
a passagem para descer lá na minha cidade é quanto? Porque eu quero descer lá, meu amigo. Não vou mais de clandestino, mas nem se fosse de graça. A gente está vivendo um tempo moderno, só que com Deus não se negocia algumas coisas. E por que eu estou preocupado? Porque eu tenho certeza, que há uma grande confusão entre obediência e graça. Estão fazendo uma confusão terrível entre obediência e graça. Os pastores pós-modernos, hoje você ouve muito falar de graça, de amor. Legal, cara, legal. Eu acho também. Eu acho que Deus está alcançando as pessoas pelo amor. Eu acho que Deus, Ele alcança as pessoas porque a graça, mas nós não anulamos a obediência e os preceitos de Deus por causa da graça. Jesus disse: eu obedeço ao meu Pai, e vocês que me amam, têm que me obedecer também. Obediência vem em tudo. Obediência vem em tudo. Quer ser abençoado no seu casamento? Obedeça. Quer ser abençoado na sua empresa? Obedeça. Quer ser abençoado na sua igreja? Obedeça. Quer ser bênção na sua família? Obedeça. Obedecer a quem? A Deus, irmão. Mas para obedecer a alguém, você tem que conhecer esse alguém. Como eu disse, eu obedeço minha mãe porque eu conheço. Ela me gerou, me criou, fez tudo. Agora há pessoas que obedecem ao diabo, e o diabo as conhece, mas eles às vezes não percebem que estão obedecendo à voz do diabo, ao invés de obedecer à voz de Deus. Primeiro que para obedecer a Deus, tem que conhecer a Deus. Como eu disse aqui, as 3 necessidades: Deus e os seus estatutos. E eu quero quebrar aqui o estigma de que muitas das vezes as pessoas entram na igreja, e eu realmente não gosto disso. Elas acham que vai ter uma lista do que pode e o que não pode dentro das igrejas. Seria o ideal, cara. Seria muito bom se fosse assim. Mas não funciona desse jeito. Não dá certo desse jeito. Deus está falando aqui para esse povo: se vocês me obedecerem, eu abençoarei vocês no campo, na cidade, abençoarei a maçadeira, abençoarei o fruto do vosso ventre, abençoarei o ventre dos vossos animais, abençoarei vocês aqui, aqui, ali, ali, várias bênçãos, não é? Sabe o que é mais aterrorizante? Quando vocês vão, se vocês continuarem lendo, vocês verem os castigos das desobediências, eles são muito maiores do que os castigos, do que as bênçãos daqueles que obedecem. É assustador. É assustador. O que você está querendo dizer, pastor? Que o preço da desobediência é bem mais alto do que às vezes a gente pode imaginar. É bem mais alto do que a gente possa imaginar. E eu estava lendo algumas coisas aqui que Deus disse que faria. E eu falei: não. Sério, Senhor. Deus está falando que quem não obedecer certas coisas aqui, Ele colocaria doenças incuráveis. Vocês sabiam disso? Deus dizendo aqui: olha, se não me obedecer, virá maldição sobre vocês. E eu não quero aqui ser um pastor apocalíptico. Eu não quero aqui, já me pediram várias vezes para falar sobre a volta de Jesus, mas eu queria dizer para você, irmão, enquanto a gente não aprender a viver aqui, não adianta a gente falar do outro nível. Tem que primeiro aprender a viver aqui. Tem que entender que a construção, o passaporte é aqui. Daqui a alguns dias, a Dai colocou na cabeça que a gente vai viajar para os Estados Unidos.
Mulher sábia, mas gosta de gastar. Glória a Deus por isso. E eu falei para minha mãe, ela falou, por que tu não vai lá para casa? Eu falei, porque eu vim de lá, nasci lá e preciso de outro lugar. Cara, mas pensa numa chatice para tirar um tal de visto. Vai lá e paga. E tem que saber onde você nasceu. Tem que saber qual a idade da sua mãe, do seu pai. E eu descobri que meu pai nasceu em 1913. Eu falei, Jesus, pensa no homem velho. Era meu pai se estivesse vivo. Quantos irmãos você tem? Aonde você trabalha? Por que você trabalha lá? Você quer ficar nos Estados Unidos? Você quer usar droga lá? Você quer vender droga lá? Eu falei, que isso, gente? Pessoa normal não vai responder essas coisas. Você está pensando em sequestrar alguém lá, o Donald Trump? Eu falei, meu. O que eu quero dizer com isso? Para que eu possa ir para lá, eles têm que saber tudo, toda a minha vida aqui. Onde eu trabalho, quanto eu ganho, se eu consigo me sustentar lá, por que eu vou para lá, qual é a minha intenção lá. E eu estava analisando, eu falei, o céu é a mesma coisa. No céu, não vai ter o México, irmão, para a gente pular o muro que vão fazer. No céu, não vai adiantar a gente achar que vai entrar lá de gaiato. Se a gente não obedecer, não aprender os preceitos de Deus aqui, não vai ter o coiote para atravessar a gente. E a vida da gente é curta, repentina, rápida. Quer ver? Fabrício, você lembra, tenho certeza, quando Henrique nasceu. Quando você pegou ele no seu colo. Quando a Carol nasceu. Quando você descobriu que estava grávida do Samuel. Vai passar um tempo, você vai dizer assim, meu Deus, olha o tamanho do Henrique. Você já diz isso, né? Eu vi minha irmã, cara, que doideira. Eu vi minha irmã acordar na madrugada e dizer, a bolsa estourou. Ai, Jesus, a bolsa estourou. Hoje eu olho para o meu sobrinho, ele está da minha altura, cara. O tempo está acelerado, está rápido. Eu caí na besteira de dizer para Dai, sábado assim, Dai, eu tenho 40 anos. Se eu tivesse tido um filho com 20, eu poderia ser avô agora e nem pai eu sou. Olha que conta doida na minha cabeça. Eu falei, eu tenho 40, se eu tenho um filho com 20 e ele com 20, se bem se fosse mulher, tem mulher engravidando com 13. Aí ela falou, filho, para de pensar essas coisas. Aí eu falei, não adianta, meu amor, eu vou pentear o cabelo e vejo as barbas brancas. Ela falou, meu bem, a hora vai chegar. Estou parecendo Abraão e Sara. Já estou orando ao Senhor já, na esperança já do primogênito vir, e eu pelo menos levar para a escola. Sem obediência à voz de Deus, pode se gerar injustiça, calamidade e pecado. Se a gente não obedecer à voz de Deus, essas três coisas, elas vêm na nossa vida: injustiça, calamidade e pecado. Por isso que é necessário ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente para de obedecer. E aqui na comunidade Tendorai não existe um livro que quem se converte está aqui, irmão. O manual de como obedecer a Deus. Leve para sua casa, estude, faça isso. Não. Porque o maior manual de todos é o Espírito Santo na nossa vida.
É Ele que vai nos dizer o que é certo e o que é errado. Pastor, e o que é certo e o que é errado? Fácil. Tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, irmão, tudo aquilo que entristece a Deus, a Trindade, é pecado. Então, antes de você fazer qualquer coisa, analise um ponto. Eu estou agradando a Deus nisso que eu estou fazendo? Eu estou agradando a Deus no que eu estou falando? Aonde eu estou? O que eu estou vendo? Sabe qual é o grande problema? É que a gente espiritualiza Deus a tal ponto que quando a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente acha que Ele não está presente. Mas Ele não deixa de estar presente em todos os momentos. Você pode postar aquela fotinha descolada lá, meia-noite, Ele vai estar lá. Você pode inventar de estar 2 da manhã, Ele vai estar lá vendo tudo. De Deus não se esconde, e eu não quero aqui que você tenha medo de Deus por isso. Eu não quero que você queira obedecer a Deus porque você tem medo do pecado, tem medo do inferno. Não, eu quero te dizer que se você obedecer a Deus, tem um lar para você muito melhor do que você imagina. Por que se a gente não ouvir a voz de Deus, gera injustiça? Porque a partir do momento que eu deixo de ouvir a voz de Deus, eu me torno alguém sem controle. E tudo que é sem controle é propício a se gerar o que eu acabei de ler, a calamidade. Por que é tão difícil na nossa adolescência a gente obedecer aos pais? Vocês sabem por quê? Por que a gente é tão... Eu acho que tem pais, lógico, que tem filhos que dão pouco trabalho, não tem? Eu imagino que sim. Mas Sandra, a senhora tem 2, quem deu mais trabalho, a Carol ou o Beto? A Carol? Misericórdia, Carol. Olha, não quero gerar briga em casa, tá? Daqui a pouco vocês decidem aqui mesmo, por favor. Mas é muito comum, às vezes, os pais, por exemplo, eu vejo o Henrique muito tranquilo. Não se engane, olha... Mas eu vejo a Carol mandona, cara. Eu vejo ela com uma personalidade muito mais forte. Assim de, estou na área, eu mando aqui. Então os filhos são diferentes. Assim como a gente, para obedecer a Deus, a gente é diferente, Mamanda. As coisas que Deus pede para obedecermos, às vezes não é fácil. Não é simples. Não é simples. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus pede para que a gente faça, Deus, Ele não observa só o nosso tempo presente. Deus observa o futuro. Eu quero contar uma história aqui, Bíblia. O povo está lá, governado pelos juízes. Houve muitos juízes, depois veio os profetas. O povo começa a ser governado pelos profetas. Levanta-se um profeta chamado Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia. Só que o povo diz assim: ai, não quero Samuel. Ô Samuel, você é chato, hein, meu? A gente quer um rei. Povo é povo desde sempre. Povo é uma raça que é raça desde sempre, que não está conformado com nada. Não, nós queremos um rei. Chega,
O senhor fica ouvindo Deus aí, a gente quer alguém que a gente olhe e fale assim: nossa, a gente tem um rei. Samuel leva a lamúria do povo lá para Deus. Aí Deus disse assim: relaxa, Samuel. Eu já ouvi antes de você me falar, estou ligado já nesse povo aí. Esse povo é ingrato. Eu tirei eles do Egito, estou ligado com esse povo. Ah não, Deus, que eu estou preocupado que eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. É o que Deus disse para Samuel. Fica frio, irmão. Estamos juntos. Bate aqui. Pá, pá. Tá bom, quem é o rei que vocês querem? Saul, até então era um homem íntegro. A Bíblia fala que Saul vai até determinado lugar, luta lá, pega as jumentas extraviadas do seu pai e leva. Aí o povo olha para Saul e fala: esse daria um bom rei, esse cara é top, mano. Esse cara é o Bolsonaro da época. Vamos colocar o Samuel Bolsonaro aqui. Pega lá, o André ficou. Pega, elege Samuel Bolsonaro Silva da Messias lá. Deus dá uma missão para Saul. Saul, você vai em determinado lugar, só que quando você chegar lá, não vai sobrar nada, Saul, pelo amor de Deus. Deus pega Samuel e diz assim: Samuel vai até Saul e diz assim: mata tudo. Tudo. Esse povo é idólatra. Esse povo não me ama. Esse povo consagrou tudo para falsos deuses. Não é para sobrar nada. Beleza, deu a ordem para Saul. Saul vai lá com a espada e pá, pá, mata todo mundo e tal. O que o povo faz? Olha para umas vaquinhas gordinhas. Imagina aquelas vaquinhas no boi na brasa ali. Aí fala: não, a gente não pode matar essas vacas aí. Imagina o churrasco. Até salivaram quando viram lá as melhores ovelhas lá tal. Não, Deus deve ter falado do povo, para matar o povo. Está parecendo o Bolsonaro mesmo, já mudou de ideia. O povo vai e pega os melhores animais e leva. Deus fica irado com Saul. Tony. Deus chama Samuel e fala assim: Samuel, o que eu mandei você falar para Saul, Samuel? Ah, Senhor, você mandou. Ele me desobedeceu. Ele não me obedeceu, Samuel. O que ele fez? Ah, ele fez isso ou aquilo. O que Samuel faz? Samuel vai até Saul. E ele chega diante de Saul. E Saul recebe Samuel com muita alegria. Porque para ele não fez nada. Para ele está de boa. Fez o que Deus mandou. E ele chega diante de Samuel e fala: ô Samuel, que bom que você veio. Olha, nós conquistamos a cidade. E assim, aí Samuel fala: legal, né, Saul? Mas você fez tudo aquilo que Deus mandou? Aí ele fala: sim, nós fizemos tudo. Nós invadimos a cidade. Nós conquistamos aquele povo. Nós matamos ao fio da espada como o Senhor mandou. Sabe o que Samuel diz para ele? E por que nos meus ouvidos ouve-se os barulhos dos animais? Aí ele: mas Samuel, só foi umas vaquinhas, umas ovelhas, o melhor. As pessoas acharam que não teria nada a ver, era só alguma coisa. A gente vai sacrificar esses animais ao Senhor. E Samuel dá uma resposta para Saul que cabe na nossa vida, irmão. Ele diz: por acaso sacrificar é mais importante do que obedecer? Desde quando
o sacrificar é mais importante do que obedecer, Saul. Eis que hoje o Senhor toma o seu reinado. E foi a partir dali que Deus começa a introduzir Davi, por causa da desobediência de Saul. Sabe o que essa história traz para a nossa vida? Às vezes a gente acha que é só uma coisinha aqui, é só uma desobediênciazinha aqui, é só isso aqui. Não, a graça. Ei, irmão, a graça não anula a justiça de Deus. A graça não veio para anular a justiça do Deus eterno. Se a gente fosse pensar, imaginar dessa forma, por isso que eu digo que está havendo uma confusão entre obediência e graça. Marquinhos, fecha essa outra porta para ver se melhora, por favor. Está quase chovendo, tá, gente? Mas vai passar. Não adiantou nada. Vocês estão me ouvindo, amém? Amém? Baixa um pouco, Marquinhos. Duas coisas perigosas. Duas coisas muito perigosas. Que tem muito a ver com o nosso tempo. Legalismo e religiosidade. Legalismo e religiosidade. Duas coisas perigosíssimas para a nossa época. Por quê? Primeiro que eu quero falar primeiro do legalismo. Quando eu falo de legalismo, é lei, tá? Estou falando de lei. E tem muita gente que faz uma confusão com a lei. E se a gente for ler a maioria das cartas de Paulo, ele fala que realmente a lei, ela foi cumprida em Jesus. E foi. A lei, ela foi para aqueles que, desde a criação, quando Moisés estabelece os estatutos para que o povo entendesse o que era certo do errado. Só que o legalismo corre um risco gigantesco de nos acorrentar, mas não que a lei deixou de existir, porque se a lei deixasse de existir, deixaria de existir aquilo que ela estabeleceu. Sim ou não? Se fosse a lei deixasse de existir, então deixaria de haver homicídio, deixaria de haver adultério, deixaria de haver várias coisas, porque foram estabelecidas pela lei. Foi lá quando Moisés, no livro de Levítico, quando Deus dá os 10 mandamentos para ele, que ele diz: amarás a Deus acima de todas as coisas, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, vai, são coisas para que nós pudéssemos viver através de uma regra. É necessário, irmão, porque tudo aquilo que é a deriva, torna-se caos. Nós somos agentes do caos espiritual, mas nessa terra nós vivemos através de preceitos. Senão nada tem sentido. Senão hoje uma mãe pode, por exemplo, é muito comum hoje, nesse mundo pós-moderno, eu vi uma reportagem que, escandalize-se você ou não, uma mãe permitindo seu filho, homem, já numa idadezinha, né, que já sabia o que era certo e errado, ir para a escola de saia. E ela disse assim: não, meu filho tem o direito de escolher o que ele quer ser. Sabe o que é isso? Caos estabelecido.
Sabe o que é isso? Perda de controle da sociedade. Recentemente nós vimos uma festa totalmente mundana, chamada carnaval, onde as pessoas vão nuas, onde as pessoas mostram seu corpo sem nenhum pudor, aonde homens se beijam, mulheres com mulheres, homens com homens, e na sociedade isso é o normal. Mas não é. Isso é o caos estabelecido por uma sociedade corrompida. Por quê? Porque deixaram de obedecer a Deus. Deixaram de obedecer a Deus. E sabe o que é mais louco ainda? Quando você pega um monte de cristão que vai para essas festas. Aí, meu amigo, aí é poste mijando em cachorro, como diz a história. Está tudo de cabeça para baixo. Ou a obediência de Deus gera em nós uma revolta para esse mundo, ou então nada tem sentido. E eu não estou sendo aqui legalista, não. Eu estou falando aquilo que a Bíblia diz que tem que falar. Porque se quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu falo para a minha mãe: mãe, põe uma saia em mim que eu vou para a escola. Ela tira meu couro de surra e fala: não, que eu não tive filho para andar de saia. Meu filho é homem, você vai andar de calça. Mas a gente vive num mundo tão corrupto que está... Qual é o sentido da igreja, irmão? A quem nós estamos obedecendo? Às vezes a gente nem sabe a quem a gente obedece, porque a gente perdeu a sensibilidade de ouvir. A gente pode chegar a uma época que Jesus vai voltar. E eu vou estar lá, cara. Eu vou estar lá. E eu vi algo sobre isso que é perfeito. Falando sobre a certeza da salvação. E a certeza da salvação é igual um arquivo. Se você não baixar ele 100%, ele não abre. Não é assim? É assim. E se a gente não tiver 100% convicto para onde a gente vai, 99% não é nada. E um dia Deus vai me chamar, aleluia. E Ele vai me chamar e vai dizer: Ronaldo, eu entreguei para vocês, para você falar lá na igreja sobre me servir, me obedecer. E se Ele me chamar naquele dia, Ele não vai ter em mim justiça, porque eu vou dizer para Ele: eu fiz tudo aquilo que o Senhor mandou, eu ensinei tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu não vou ficar... Eu estava lendo, sabe por que Moisés não foi? Por causa do povo, cara. Moisés por 2 vezes fala para o povo. Quando Deus falou para ele assim: Moisés, a terra está lá, mas você não vai, cara. Moisés por 2 vezes faz um discurso, Henrique, para o povo. E sabe o que ele fala? Moisés diz assim: e por vossa causa eu não entrarei na Canaã. Comigo não, meu amigo. Eu vou. Pode até alguém aqui não querer ir, aí é problema seu, mas eu vou. Eu não vou ser o caso de Moisés, de dizer: eu não fui porque eu fiquei olhando, eu fiquei com medo de sair da igreja, eu fiquei com medo de pegar pesado, eu fiquei com medo de falar a verdade, eu senti medo disso ou daquilo. Não, Deus colocou em mim aquilo que eu deveria falar e eu vou falar. Eu vou falar.
E eu vivo uma transição, irmão, que às vezes para mim é difícil. Porque eu peguei um tempo totalmente obscuro do de agora, e um tempo aonde, e eu não gosto dessa coisa de ficar preso no passado, eu não sou isso. Ai, os louvores de antigamente, nossa, tocava a alma. Não, irmão, continua tocando. O que acontece é que tem hoje muitos corações mais duros do que antigamente. Não tem nada a ver com quem cantava hino da harpa e com quem canta os louvores de agora. Não tem nada a ver. Ai, pastor, mas concorda, era feito com coração. E o outro é feito com o quê? Com demônio? É como eu recebo, é como eu entrego, é como eu me dou, é que tem a diferença. Pode cantar os hinos aqui de John Wesley, pode cantar os hinos aqui de Martin Luther King, pode cantar os hinos. Davi podia descer aqui e tocar o hino que acalmava o demônio de Saul, mas se quem recebe não recebe como Deus quer, não vai adiantar nada. Que a nossa obediência em Deus possa ir além dessas duas coisas: religiosidade e legalismo. Porque pessoas vivem aprisionadas nisso. Pessoas vivem sem discernimento nisso. Pessoas deixam. Sabe quando resolve obedecer a Deus, mas o estrago já está feito? E tudo aquilo que não é consequência da obediência é da desobediência. E desobediência gera circunstâncias. Desobediência gera circunstâncias. Assim como a obediência também gera. Que tipo de circunstâncias? Aonde é que a gente tem mais dificuldade em obedecer? Eu tenho certeza que cada um de nós tem alguma coisa que vem na mente assim e fala: isso aí, ó, é duro, cara. Isso aí é osso. Obedecer. Quando Deus manda perdoar, é fácil? É fácil? Perdoar é fácil? É um tipo de obediência. Quando a pessoa fez alguma coisa para a gente, Deus diz assim: vai lá e pede perdão. Aí a gente fala: palhaçada isso aí. A gente vai virar para Deus e vai falar: não, o senhor está de brincadeira. O Senhor justo, que vê tudo, viu que foi ela, que foi ele. E Deus disse assim: meu amigo, não estou perguntando para você. Primeiro que a justiça de Deus, Tony, ela é diferente da nossa. E quem obedece tem que ir, e vai lá, e cala a boca, e faz o que Deus está mandando. A justiça de Deus é diferente da nossa, irmão. Isso é fato. Você sabia disso? Só que quando a gente diz que Deus é soberano na nossa vida, a gente tem que aceitar aquilo que Ele está determinando para a nossa vida. E se Ele disser assim: André, vai lá, sai, vai lá na Maria, eu sei que foi a Maria que te ofendeu, mas vai lá e pede perdão para ela. Aí o André, sabe aquele sapo gigante, passa assim, ó.
Carol, vai lá, o Carlos falou um monte para você, mas vai lá, pede perdão para ele. Aí você fala, o senhor está de palhaçada, Senhor. O senhor viu que foi ele foi rude, grosso, mal educado. Filhinha, vai lá. Quer ver como a justiça de Deus é totalmente diferente de muitas coisas? Eu costumo dizer que só tem um cara na Bíblia que a gente pode dizer assim, meu amigo, esse aqui foi salvo aos 45 do segundo tempo, última jogada lá, ele foi salvo, o ladrão. Ladrão, o cara roubou. Cara. O cara não foi para a escola bíblica. O cara não nasceu no tempo de Paulo, ouviu as pregações de Paulo, de Pedro, de Jesus. Ele estava na cruz pendurado. E ele disse assim, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Sabe o que ele reconheceu? Jesus como Senhor. E ele disse assim, meu filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que vai acontecer? Muita gente vai vir para a igreja, vai cantar, vai louvar. Muita gente vai vir para os cultos de ensinamento. Muita gente vai sair no manto. Muita gente vai fazer muitas coisas, mas não vai entrar no reino. Pastor, meu Deus, sério. Porque obedecer é diferente de ter uma vida religiosa. Religiosos tem muitos. Ah não, eu não acredito que quem expulsar demônio não vai entrar no céu. Provo para você na Bíblia. Jesus disse assim, muitos irão naquele dia dizendo, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Olha isso, cara. Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome, Jesus vai dizer assim, apartai-vos daqui, porque eu não vos conheço. Estar aqui dentro desse templo não significa estar salvo, irmão. Estar salvo é viver uma vida de obediência a Deus. Eu nem entrei aqui, eu li aqui, Deus falando de bênção. Eu nem me preocupo com bênção. Eu me preocupo em obedecê-lo. As consequências dessas bênçãos, aí Deus, tá bom, é o Senhor quem decide. Porque eu também não vou só obedecer para ter aquilo, né? Mas Ele está me prometendo, Ele está dizendo que vai me abençoar. Mas o mais importante é eu obedecê-lo. Se a gente não aprender a obedecer a Deus nas mínimas coisas, a gente vai cair com qualquer tipo de sopro ou com qualquer tipo de dificuldade. Saul achou que não tinha importância nenhuma levar algumas coisas. E Deus disse assim, a partir de hoje, você não é mais rei de Israel. O que a gente está esperando Deus olhar para nós e falar, só obedece, cara. Pastor, não é fácil, eu sei. Mas quem tem o Espírito Santo, e aqui vai o manual para você. Quem tem o Espírito Santo, irmão, é batata. Na hora que você for fazer qualquer coisa, o Espírito Santo vai tocar em você, vai dizer, opa, não faça isso. Quem já teve experiência aqui assim? De você fazer alguma coisa e o Espírito Santo falar assim, se você for, você vai, estou aqui, você vai, mas eu estou aqui. Vai por conta, irmão, né, Silvio? É como se ele dissesse assim,
Não estou no negócio. Mas o que a gente faz? Eu vou. Eu vou porque eu sou dono do meu nariz. Eu vou porque eu quero ir. Parece filho birrento. Parece filho que quando chega no shopping, cai, estribucha, e se rola no chão, e eu quero aquele presente, e eu quero aquilo, e eu... Falei para dar que só vou levar o meu quando tiver 10 anos para o shopping. Estou brincando, tá? Até parece, eu sou babão que só. Mas eu tenho um cara que você é daqueles que ele vai querer enfiar o dedo. Eu falei, vai lá. Quando você levar um choque, filho, você vai aprender o que é bom. Só falando, né, Fabrício? A gente, parece que o coração fica meio molenga, meio Maria mole nas coisas. Eu queria orar com vocês. Quando nós aprendemos a ter um coração obediente, nós vamos entender aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Eu convido você a ficar de pé agora, em nome de Jesus.